Yeah, we are in the place of Fala galera, aqui quem fala é José Moura. Estamos começando mais um TrouxaCast e eu estou aqui acompanhado do meu amigo Ricas. Fala aí, Ricas. Fala galera, eu não acredito em espíritos, mas que eles existem, existem. E estamos aqui também acompanhado do nosso amigo Matheus. Fala, Matheus. Fala galera, beleza? Aqui é o Volpe e é bom lembrar, pessoal, que deixar o chinelo virado ali de ponta cabeça morre a mãe, tá? Pô, é verdade, hein, mano? Com certeza. Então vamos começar com o programa de hoje, mas antes de mais nada, gostaria de lembrar que a gente tá no YouTube, no Spotify e no Apple Podcast. Então segue lá, TrouxaCast, e fica por dentro dos próximos episódios. Quem não seguir vai ser com certeza amaldiçoado. Esse é o tema do programa de hoje. Então, galera, no programa de hoje a gente vai falar um pouco sobre histórias sobrenaturais. São histórias sobrenaturais que a gente vivenciou, então que pessoas contaram pra gente que vivenciaram esse tipo de história. E eu já vou começar aqui falando e revelando pra vocês que eu tenho um cagaço com qualquer tipo de coisa que seja relacionada a espírito, sobrenatural, demônios ou qualquer tipo de coisa, filme, série ou qualquer coisa do tipo. E vocês aí? Bagulho que eu não tenho medo, monstro e assassino psicopata, tá ligado? Esses bagulho eu não tenho medo não, mas espírito, mano, espírito é foda. É que monstro e assassino psicopata você ainda tem como se defender, né, velho? É, mas espírito, sei lá, é bizarro, cara. Eu prefiro Sabe o que é, na do verdade? assassino psicopata. É o medo do desconhecido, né? Todo mundo fala. É, Essa exatamente. pegada. O que foi, Matheus? Eu prefiro o monstro e o espírito do que assassino psicopata, velho. Você é louco. Você prefere Vocês o... preferem- Vocês preferem muito um- medo, muito medo. Vocês preferem assassino psicopata, monstro, espírito ou dois caras numa moto? Aí fudeu, hein? Ixi, aí é. Esse é a Sabe que até o último. Até o último. Vocês me lembraram de uma coisa. Vocês me lembraram da minha infância, quando eu tinha medo pra caramba de assistir linha direta. Você tinha medo Medo de direto? linha direta? Por quê? Vocês lembram de linha direta, cara? Sim. Então, quando eu passava, eu era mais moleque, né? Eu era mais menino, sabe? Tipo, eu tinha muito medo, cara, muito. Eu ficava com medo do caramba dos assassinos. Mas você tinha lá em casa. medo dos assassinos ou do Marcelo Rezende? É uma Dos boa pergunta. assassinos. Do Marcelo Rezende, eu tenho medo hoje. É, porque ele virou um espírito, né, cara? É, tá vendo? Então você tem medo de espírito, sim. Não, mas de verdade, eu tenho muito medo dos Um assassinos. abraço né? aí pra todas as entidades aí que estão ouvindo a gente aí. Via psicografia. Ah, o Matheus falando de que tinha medo do linha direta, Não eu precisa tinha... vir contar pra mim, viu? Só... É. Eu tinha medo era do... Lembra aquele cara que fazia um programa de rádio que ele contava histórias de terror? Qual? Que ele tinha uma Zero voz assim... No rádio? Que ele morreu recentemente. Lembra? Um cara que ficava falando com uma voz trêmula. Qual era? Isso aí é o Cid Moreira, pô. Não, é um Eu nem outro. pensei que fosse Ah, Mr. M. Não, esse É. então, o Cid Moreira também, mas era um outro cara que fazia. Ele fazia uma voz assim meio de terror. Como é que era o nome dele, velho? É o Eli Correia? Ele correia. Ele correu. De verdade. Ele O correia, faz era- voz de terror, mano. É. Ele correia que é o que fala, oi, gente, não é? Isso. O que ele fez de terror, mano? Ah, o. Gil Gomes. Ah, Gil Gomes. Lembra do Gil Gil Gomes? Gomes? Gil Gomes não era repórter de terror, pô. É repórter Era sim, policial. Não, na Não, Record. fazia- Não, na Record. Na rádio, ele tinha um programa que ele contava histórias de terror. Ah, é? Verdade. Eu nunca ouvi. Eu lembro daí não aqui agora. Então, aí eu lembro que na época lá, o meu pai sempre descolava aqueles raidinhos de pilha, sabe? Aqueles raidinhos que se Aham. descola no Brás, na 25. Aí ele trazia aquele raidinho, eu ficava o dia inteiro com aquele raidinho ouvindo. E aí ficava passando de estação. E aí eu lembro que quando caía na estação dele, que ele contava história de terror, tipo, no meio da tarde. Não sei os horários que ele contava, mas ele contava eu durante acho o que eu dia lembro várias disso. vezes. E aí uma vez, tipo, às vezes ele contava no meio da tarde. Quando eu passava pela rádio dele e via ele falando, eu já pulava, velho. Não era aquele Histórias que o Povo Conta? É, esse mesmo. Não, isso aí é no Ratinho, pô. Então, eu também. É, porque foi pro Ratinho. No mas- Ratinho tem, no Ratinho tem. Isso, aí. mas tinha na rádio também. É muito mal feito, diga-se de passagem, mas é tão bizarro que é engraçado. Então, mas na rádio era só o Gil Gomes com a voz dele lá sinistra contando a história, entendeu? Ah,
E era foda, mano. Eu ficava cagado de medo, velho. Tá louco. Mas e aí, então, mano, quando eu era criança, né? Tinha um amigo meu até hoje, né? Que ele morava numa suposta casa mal assombrada, cara. Ah, é? É, suposto. Porque ele dizia, né, que ouvia, tipo, quando você fechava. Porque era uma casa grande, com um corredor grande, né? Aham. Aí ele fala que quando de madrugada ele ouvia, tipo, a história é que tinha uma senhora que morava lá, e sempre assim, né? Tinha uma senhora que morava lá e tinha morrido lá no apartamento. Aí ele falou que de noite ele ouvia, tipo, barulho na cozinha, Aham. de, tipo, lavando louça, de, tipo, varrendo a sala, assim, tá ligado? Sim. Aí a gente de vez em quando ia dormir lá na casa, porque a gente tinha uma mania de, quando a gente era moleque, vira e mexe, eles tinham na casa dos outros ficar jogando videogame de madrugada, tá ligado? Certo. Aí quando a gente ia lá na casa dele, sempre todo mundo ficava meio com cagaço, tá ligado? De ver alguma coisa e tal. Porque ele ficava contando, né? É. Aí vira e mexe, alguém falava que tinha ouvido, mas aí era meio papo, entendeu? Eu nunca acreditei, meu. Sabe quando tá truncando alguns moleques falando, você ouviu isso? Eu ouvi. Deixa ficar tudo com o cu na mão, ficava trancado no quarto. E na verdade, às vezes eu falava que eu tinha ouvido só pra não ser o único que No falou que seu não ouviu que nada, não mas- ouviu, né? É, mas pra falar a verdade, eu nunca ouvi porra nenhuma, ainda bem. Esquizofrênico. Mas você já percebeu que todas as casas, assim, que... Eu tinha um amigo também que ele morava numa casa que ele falava que ele ouvia uns barulhos de noite. E todas as casas que o pessoal fala, assim, que acha que é mal assombrada, tem um corredor bem extenso. É porque isso já tá no imaginário popular, né? É tipo um corredor extenso com várias portas, né? Sempre assim, né? E uma vez ele... Mano, eu já tinha um cagaço, né? Eu já tenho cagaço ainda, até hoje, com esse tipo de coisa. Aí eu lembro que uma vez ele virou pra mim e falou assim... Cara, e assim... O corredor, vamos supor, você subia... Era 2 andares a casa, certo? Aí você ia até o final da casa... Subia a escada, certo? E aí, no final da escada começava esse corredor. Quando começava esse corredor, a primeira porta era a lavanderia. Aí você passava... Aham. Você passava, tinha uma outra porta que era um quarto. Aí você passava, Aham. tinha outra porta que era outro quarto. E no fundo era o quarto do casal. Que é onde ficava os pais dele. E ele dormia junto no mesmo quarto que os pais dele. Que ele era pequeno na época. Ele tinha uns 9, 10 anos. É a casa perfeita pra ser mal assombrada, né? Isso, é muitas portas, né, e tal. Aí sabe o que aconteceu? Ele falou que uma vez ele levantou no meio da noite, assim. E aí ele pegou e olhou assim pro corredor, porque ele tava querendo ir no banheiro. Ele olhou pro corredor e viu uma cabeça pra fora da porta, olhando pra ele. Porra. Aí ele falou, mano, que pegou, deu um berro. Os pais dele estavam dormindo, acordaram. Aí foram ver o que era, não tinha nada. Ele falou que ele nem conseguiu ir no banheiro Você tá louco. naquela hora. Mano, aí uma vez eu tava jogando videogame lá na casa dele e escureceu, mano. Aí eu falei, eu vou pra casa. Aí, tipo, o videogame dele ficava no quarto dos pais dele, que era no final do corredor. Aham. Aí eu olhei pra trás, olhei pro corredor e vi aquele monte de porta, mano. Aí eu, meu Deus, velho. Eu vou começar a andar, vai sair uma cabeça ou um braço, vai me puxar pra dentro dessas portas aí. Tá louco. Mano, passei correndo que nem um raio, velho. Você é doido. Não, mas por causa dessas porcaria, por causa do sexto sentido, cara, no filme lá. Aham. Até hoje, mijar de madrugada pra mim é problema, cara. Mas é engraçado. Se tiver- Verdade, né? Se tiver frio ainda, então puta que pariu, aí fudeu. Você Eu começa. não sei quem comenta. Eu não sei se é frio Das 3 porque. horas da manhã, né? Não sei se é frio porque tá realmente frio e tem um espírito passando atrás de mim, cara. Ô, mas eu ensinei pro Ricas qual que é o truque. É só ele fechar a porta. Pois é. Mas Verdade, aí eu eles vou não fechar. entram. Mas é pior, porque e na hora que você for abrir a porta, se você abrir a porta, você dá de cara com um fantasma. Aí fudeu também, né? Não, por falar em banheiro, né? Tinha uma época que tinha um cagaço de banheiro também, porque eu ouvia muitas histórias de espelho, né? Que o pessoal então, fala que espelho é espelho, Eu ia embaçado, comentar isso agora, Clay. Ia comentar isso agora, cara. espelho é o portal, Ele né? é foda. É, Ia comentar tem isso essas agora. histórias aí, né? A minha avó falou pra mim que, mano, tipo, tinha que cobrir o espelho porque atraía, sei lá, mano, um espírito ruim, esse bagulho. Mano, depois disso, nunca mais, velho, eu consegui olhar pra espelho, tipo, à noite e ficar olhando, tá ligado? Experimenta, tipo, ir no seu quarto, luz apagada e ficar olhando pro espelho pra você ver. Tem uma história dessa aí de cobrir espelho quando alguém morre, né? Que o pessoal fala que é pra o espírito não ficar preso no espelho, né? Você tá maluco? E quem que vai ter um culhão pra depois de tirar o pano do espelho lá? Aí você tira, tá lá a pessoa olhando pra sua cara, né?
Tá louco, né? Ó, meu avô falava que atrai raio. Vai espelho, mano. Minha mina queria comprar um guarda-roupa, ela comprou um guarda-roupa recentemente. Ela chegou a pensar em comprar um guarda-roupa com passaporte espelhado. Eu falei, Deus me livre, não, cara. Eu não falei assim, né? Porque eu sou machão, né? Eu falei, não, fica feio. Não, fica feio. esse espelho é muito feio, que isso? É. Porta Mas espelhada. eu dormir de madrugada, eu acordo, porque eu acordo de madrugada, né? Porque eu tenho som zoado, por exemplo, eu acordo assim, olho pro espelho, tá alguém me dando tchauzinho no espelho. Você tá maluco? Nas suas costas ainda, né? Eu credo, ui. Nossa, eu arrepiei inteiro, só de pensar. Não são isso, velho. Tipo, mas não dando tchauzinho, mas só, tipo, só ver um vulto, tá ligado? Ah, é, porque espírito não dá tchauzinho, ele fica só parado te olhando. Ah, por falar nisso, tinha uma creepypasta que o pessoal falava muito, que era do Jack the Killer, já ouviu falar? Vocês já ouviram falar? Jack the Killer? É. Tinha uma história que chamava Jack the Killer, que era um moleque, parece que ele pegou e cortou a própria boca assim pra fazer um sorriso. É igual o Coringa, sabe? Cortou a própria boca assim pra fazer um sorriso. Uhum. E aí ele só ia matar as pessoas à noite. Ele aparecia tipo próximo das suas cortinas. E assim, ele só matava quem visse ele. Então, por exemplo, se ele entrasse na sua casa através da janela ou alguma coisa assim e ficasse atrás das cortinas, se você olhasse pra ele e ele visse que você viu ele, aí ele ia te matar. Senão ele pegava e ia embora. Aí, mano, eu só li essa história, sem zoeira. Eu li essa história num site, mano. Eu fiquei, tipo, uns 2 dias, velho, sem dormir direito, mano. Eu tipo, acordava no meio da noite e não abri o olho, velho. Sabe o que... Duas coisas que me atormentou quando eu era mais moleque mesmo, me atormentou muito. Uma era aquele negócio que você tinha que dormir com a coberta em cima da cabeça, cobrindo a cabeça. Sei. Acho que até os 13 anos, velho, eu dormia assim, não conseguia dormir com a cabeça pra fora da coberta. É que o pessoal fala que Nossa, protege, que né? bundão. Eu acho que era pro Fred Krueger, sei lá que filme que eu vi essa merda. E outro... Não, Fred Krueger você não pode dormir, cara. Não, e o outro era por causa do exorcismo lá, mano. Quando dava 3 horas da manhã eu ia dormir, mano. Eu nem queria... Não, isso aí é o Mas exorcismo de Emily Rose. Isso, que dava 3 horas da manhã. Eu acordo de madrugada, eu vou ver o celular, achando que é hora de trabalho. Eu vejo que é 3 horas da manhã, eu já abraço uma Joyce e durmo, tá ligado? Fecho o olho. E protege. Vai pensar, nossa, como meu marido é carinhoso. Não, o cara tá se No cagando. meio da madrugada ele me dá um abraço forte Quente, ainda, né? Começa a sentir um molhado quente. Isso é foda, mano. Mas então, esses bagulho assim, cara. Mano, eu tenho uma história que aconteceu comigo que é bizarra, cara. Bizarra. Uhum. Foi o dia que eu acho que o meu mais travou assim na vida. Teve uma época, entre 2003 e 2005, eu fiquei meio que perito em cemitério. Porque. Ai, cara, eu ia comentar Você isso. virou góticozinho. Não. É que eu tinha muito parente de idade e os velhos começaram tudo a morrer, tá ligado? Eita. Eu comecei aí em velório um atrás do outro. Aí um dia triste da minha vida, aí meu avô morreu, né? Meu avô paterno. Certo. Beleza, morreu, faz parte, a morte faz parte da vida, aquela coisa toda. Aí era o velório lá na Araçá, tá ligado? Era de sábado pra domingo. Aí não sei porquê, mano, tem essa mania de você começar o velório tipo no sábado à noite e virar à noite, tá ligado? E o corpo não pode ficar. E o corpo não pode ficar lá sozinho. Eu enterrei de manhã, né? Aí ficou eu e meu pai lá, né? Eu, meu pai e meu avô lá no caixão. Aí meu pai, tipo, deu de madrugada e falou, pai, vai comer alguma coisa aí, você tá aí uma cota aí, vai lá comer, eu fico aqui. Aí meu pai foi fazer um lanche lá na padoca, lá 24 horas, foi comer, eu fiquei lá de boa, sentado com meu avô, pá. Uhum. Maluco, eu te juro, cara. Eu tava sentado de boas, assim, não me acaba a porra da luz no velório, velho. Mano, Eita, Deus me livre, eu cara. sozinho Mortos. na sala lá eu e o caixão, assim, no bagulho. Deus me livre. E só as velas iluminando o caixão, assim, tá ligado, mano? Eu travei de um jeito, cara. Travei de um jeito, falei, vô, filha da puta, fica aí, não levanta daí, vô, fica aí. Ô Imagina Ricas, se meu... vou te aterrorizar Tá agora. maluco. Imagina você olha Não, pra mas trás pra ver alguma coisa, olha pro lado e tá o seu avô sentado olhando pra você. Deus me livre, cara. Nossa, cara, me arrepio inteiro, cara. Mano, daí, detalhe. Aí ficou
ficou sem luz, acho que tipo nem um minuto, ficou uns 40 segundos, os 40 segundos mais longos da minha vida. Aí, pum, voltou a luz. Eu falei, ufa, cara. Velho, deu 10 segundos que voltou a luz, entrou umas 4 senhorinhas, assim, na sala, com umas velas. Sabe aquelas velhinhas que ficam indo de sala em sala rezar pros mortos de madrugada? E nos bagulho de velório tem isso. Elas entraram lá na salinha e foram rezar pro meu avô. Eu fiquei imaginando, nossa, se essas velhinhas entram 20 segundos atrás, quando tava tudo apagado, velho, eu tinha um ataque cardíaco, cara. Eu ia morrer, cara. O Ricas ia dar cadeirada nelas. Nossa, o quê? Eu ia morrer. Ia cair do lado, né, do vô dele, aí já. Ia ter 2 velórios, cara. Porque, mano. Não, mas de verdade, cara. Tudo apagado entre as velhinhas lá com as velas segurando na mão. Puta que pariu, mano. E a força só acaba nos momentos mais convenientes, né, velho? Mais inconvenientes. Nossa, cara. Oh, por falar mas daí foi por pouco, pelo amor de Deus. Ricas, falar em cemitério, tinha uma vizinha minha que o filho dela, ele morreu cedo, né? Ele tinha minha idade, assim, mais ou menos, ele morreu. Na época lá, acho que eu tinha 9 anos. Ele tinha problema do coração, já tinha nascido com problema do coração. Aí, enfim, ele morreu, aí ela falou que uma vez ele foi lá, ela foi visitar ele no cemitério, visitar o túmulo dele e tal. E aí, tipo, ela tava passando, assim, e viu, assim, na beirada no chão, assim, uma flor, sabe, um buquê de rosas? Ela falou, nossa, que buquê bonito e tal. Aí ela foi lá e pegou uma das rosas do buquê. Aliás, a primeira regra de cemitério, né? Nunca toque em nada. Você tá louco. Aí ela pegou uma rosa. Ela falou que começou a andar e tal. Aí ela falou que olhou pra trás e tinha uma senhora toda vestida de preto, com o rosto coberto, seguindo ela. Aí ela continuou andando e tal. E aí olhando pra trás assim, a senhora continuava seguindo ela. Aí ela foi andando e a mulher seguindo. Aí ela pegou e deixou a rosa em cima do túmulo e saiu correndo. Aí quando ela olhou pra trás, a mulher não tava mais lá. Você tá louco. Mas essas também aí nesse meu estágio no cemitério aí, que eu frequentei bastante aí. Teve uma outra vez que não lembro quem que tinha falecido da minha família, se era minha avó, minha tia-avó. Enfim, eu tava lá também de novo de madrugada. Aí, tipo, lá na Araçá, no velório, é tipo no andar de cima, assim. Daí tem uma varanda que você teve de vista pro cemitério. Aí não sei porque cargas d'água, eu tava lá à noite, de madrugada também lá, tomando um ar, não sei o quê. Aí, mano, eu olhando pra dentro do cemitério, tipo, deserto. De repente passa um cara inteiro de branco andando assim no cemitério, tá ligado? Dentro do cemitério. Eu falei, que porra é essa, cara? Provavelmente devia ser só um cara que pulou pra dentro do cemitério lá de branco, lá, sei lá, pra fazer um trabalho, não sei se sabe se essa região Umbanda, essas paradas aí. Mas enfim, só sei que eu caguei de medo também. Eu falei, caralho, a gente pensou meio que. Eu voltei correndo pra dentro. O que foi? Porque, por exemplo, a minha história também envolvia cemitério, tipo, todo mundo. Já me Conta aí. Cara, eu fui num velório da minha tia, e aí foi de manhãzinha, não tava tão aterrorizante, né? A gente já tava no enterro. E aí na caminhada que a galera faz até a cova, cara, eu tive a grande ideia de pegar uma correntinha que tava num túmulo, mano. Nossa, você puxou a caveira pra fora do... Nossa, cara, eu peguei essa correntinha, levei, fui mó... Tipo, mano, guardei no bolso, levei embora. Aí cheguei em casa, mostrei pra minha mãe tudo feliz, tá ligado? Falei, olha, achei no túmulo, meu. Pensa numa mulher que quase chorou, velho. Você é doido, mano. Você levou pra casa, velho. Ela ligou pro meu pai. Mas, tipo assim, era uma corrente... Aquelas correntes que os mortos arrastam, ou é correntinha tipo de... Não, joia? Correntinha mesmo, tipo uma joia, só que um tipo crucifixozinho, tá ligado? Correntezinha de pescoço, né? Aí, você pegou no túmulo? Peguei, velho, tava lá, era bonita. Nossa, mano, você é louco, velho. Puta que pariu. Não, aí se liga, tipo, minha mãe, mano, ela começou a ligar pro meu pai, que nem louca pro meu pai levar a gente no cemitério pra me devolver essa droga dessa corrente. Aí, tipo, mano, o meu pai falou assim, não, nada a ver, né? Para de ser louco, isso aí não tem nada a ver. É só errado você ter feito isso, você não pode pegar porque não é seu. Aí beleza, sabe? Ô, Matheus, mas sabe o que acontece? O dono da pulseirinha vai vir te buscar nós, cara. Não, então, aí não, liga, não. ó. Sabe o que aconteceu, Matheus? É que você não viu, sua mãe tava olhando pra você, você falando da pulseirinha, certo? Aí sua mãe olhou pra trás, tinha um espelho, e ela viu que atrás de você tava o cara lá olhando assim pra você. Se você batesse uma foto do Matheus nesse dia, tinha um encosto no ombro dele. Assim, tinha uma sombra. Não, aí se liga. Aí, né, depois que meu pai cagou, beleza, passou um bom tempo. Aí eu comecei a usar a correntinha, tá ligado? Aí você não devolveu? Não devolvi não. Aí eu fui você pegar começou a usar a corrente?
comecei, meu pai, ele me deu uma Meu bronca, Deus tudo, do porque ele ia voltar no cemitério, era outra cidade, pra devolver uma corrente. Aí se liga, né? Eu fui correr atrás de um pipa, eu soltava pipa na época, e aí eu tropecei e minha mão enfincou na lança, tá ligado? E Caralho. eu quase perdi minha mão, velho. Eu fiz uma cirurgia pra juntar, tem a cicatriz até hoje dela. Aí se liga, né? Tipo, quando eu fui ver, né, mano, tipo, onde tinha espirrado sangue? Na corrente. E aí, beleza, isso foi um dos casos, né? Aí teve uma vez também que meus pais iam na igreja, eu não quis ir, fiquei sozinho em casa, eu era mais menino. Fiquei sozinho, acho que foi a primeira vez que eu fiquei sozinho em casa. Cara, acabou a força. Eu abri a gaveta pra pegar vela, o que eu achei? A corrente. Oh. Não, se liga, calma. Aí, mano, tipo, tudo, eu não sei se foi a minha cabeça, começou a trabalhar contra mim, por minha mãe ter falado pra mim que isso atraía o espírito da pessoa. Que, mano, juro por Deus, nesse dia foi o dia mais apavorante da minha vida, cara. Tipo, acabou a força e eu começava a escutar uns barulhos no portão, na porta. E aí, mano, toda hora eu via, estava trancado. E, mano, eu sozinho, tipo, meu pai não liga o celular dentro da igreja. Cara, e eu morrendo de medo, morrendo de medo. Quando foi, tipo, umas 9h40 por aí, que a força tinha acabado no bairro todo, o que eu escuto na garagem? O demônio, velho, de verdade. Até então eu nunca tinha escutado na minha vida 2 gatos namorando. Aí imagina o meu desespero em Eles escutar gritando lá. na garagem. Os Você gatos achava? conversando, Enfim, velho. você achou que era o espírito vindo te buscar e na verdade era Eu dois achei que gatos era o transando. demônio, velho. John, de verdade, eu achei que era o capeta, mano. Você já escutou 2 gatos namorando, mano? Tipo, um começou. Ai. Acho bonitinho a Começou pureza a do orar Matheus. pra Deus. Fala- Mano, eu orei pra santo, orei pra tudo que existe, tá ligado? Eu saí orando, liguei pra minha tia, liguei pra polícia. Você acha Mano, bonitinho o quê, liguei Ricas? Eu acho bonitinho essa pureza do Matheus, só 2 gatos namorando. É, você pra- viu? Mano, É. Pessoal não, mas de namorando. verdade, fiquei com tanto medo, velho, de verdade, os gatos me assustaram muito. Mas Depois aí, que meu ô pai Matheus, montou- você falando aí de que você ficou sozinho e tal, mano. Acho que teve uma vez que meus pais me deixaram sozinho em casa também. Aí acabou a luz e eu fiquei na rua, velho. É, boa. Eu não fiquei dentro de cara casa muito- nem a pau, mano. Você é louco, velho. Eu fiquei na rua. Fiquei sentado na calçada da rua, assim. E eu não olhava pra trás, porque se eu olhasse pra trás era a janela da minha cozinha. Eu tenho certeza Não, que se eu mano, olhasse mas pra trás ia ter alguém lá dando tchauzinho pra mim, falando, vem aqui. Não, mano, sai fora. Mas de verdade, mano, como que, mano, pros gatos cruzarem, velho, tem que ser essa seita satânica que eles fazem, velho. Porque, mano, é bizarro. Muito É bizarro. que o gato é um bicho satânico, né? Se você for ver. Mano, tadinho dos gatos. Coitado, O velho. Rica já tá começando a demonstrar o ódio dele pro gato. De novo. Pro Não. gato agora. Os gatos que não gostam de mim, cara. Entendi, Ricas. Eu não tenho nada contra os gatos. É porque você é de Deus, é isso, Ricas? É, porque eu sou um menino puro. Entendi. Não, mas de verdade. Eu só fui dormir novamente tranquilo quando meu pai começou a mostrar um monte de vídeo de gato namorando pra mim, tipo, fazendo barulho, pra mim entender que eram os gatos mesmo, tá ligado? E o que você fez com a correntinha? Mano, eu joguei essa correntinha no dia seguinte, velho, tão longe, mas eu joguei num terreno baldio lá, eu espero nunca mais encontrar, mano. Se um dia. Aí o Matheus jogou no terreno Mano, baldio, no É. dia seguinte ele abriu a gaveta, tava lá a corrente. A corrente lá de volta, né? Já pensou? Já pensou? Aí no final ele pega e tem um infarto, né? A mãe dele pega e a mãe dele que achou no chão e falou: Nossa, a corrente do Matheus caiu aqui, ele deve ter perdido. Matheus, desafio. Abre agora hoje- a gaveta, a correntinha vai estar lá. Ah, e hoje, velho, sempre quando eu vou no cemitério, eu tomo cuidado pra não pisar em nada, não pegar nada, mas nem olho pro túmulo. A primeira regra, mano, é não toca em nada, velho. Essa é a primeira regra de qualquer cemitério que você for, mano. Mano, mas sabe qual era a minha lógica no dia? Tipo, mano, muita coisa desperdiçada, uma correntinha mó bonita, pá. Tinha um que tinha uns bonecos, eu falei, caramba, que da hora. Mas tem dono, velho. Exatamente. Tem, é o espírito. Só porque o cara não morreu, significa que perdeu o dono. É isso. Deus me livre, cara, você é louco. Tá vendo? Eu vou ser enterrado com os meus pertences, com os meus CDs, tá vendo? Com o meu sabre de luz, tá vendo? Aliás, Porra! tem uma história engraçada que tem uma história na época de escola que uma menina que estudava comigo me contou. Que é engraçado que batia com outras histórias que eu ouvi parecidas. Que são outros amigos também de escola que contavam. E é tipo assim, eles não se conheciam, sabe? Um amigo me contou no ano, aí eu mudei de escola. E essa menina me contou no outro ano. Que era a história do cara de preto.
Que a história é a seguinte. Nossa, cara, isso é terrorizante, hein? Você nunca viu a história do cara de preto? A O cara história... de preto eu já ouvi, já. Então, a história do cara de preto era um cara que usava um sobretudo preto e um chapéu preto. É o mesmo cara, Matheus? Que até o pessoal ficava zoando, falando que parecia o Dr. Who lá, que ele ficava com o chapéu e o casacão preto, né? Isso, é um Que é isso? É chapéu. uma versão nova da loira do banheiro? Não, então, o cara de preto, aí sabe o que acontece? Essa menina tá me contando uma história, eu lembro da história dela, da história do meu amigo eu não lembro direito. Mas enfim, ele falou que o cara era, a descrição que ele deu do cara era bem igual. E aí, essa menina falou que o que aconteceu na verdade com a tia dela, eles estavam lá na casa deles lá. Aí ela falava que a avó dela, se não me engano, a avó dela era espírita ou alguma coisa do tipo. Era uma religião assim que falava com espírito ou algo do tipo. Eu não sei exatamente qual que era. Mas enfim, aí falaram que ele estava na sala assim. Aí a avó dela falou que sentiu arrepio. Aí ela falou que tava ela, a avó dela, a mãe dela, a tia dela, ela. E tinha dois sobrinhos dela que eram pequenininhos que estavam dormindo no quarto que ficava no andar de cima. Aí falou assim, sentiu arrepio aqui agora, não sei o que. Aí a tia dela pegou e falou, vou ver como é que tá as crianças. Aí falou que chegou assim, subiu, abriu a porta do quarto, ela falou que viu um cara de roupa toda preta, chapéu preto, e tava fazendo carinho na cabeça do filho dela. Você tá maluco? Fora, Aí- você já chamou um padre pra benzer Então. essa droga, essa casa. Aí ela pegou aí falou que ela pegou e gritou e desmaiou. Logo na Sai sequência. fora. Ela gritou e desmaiou na sequência. Aí todo mundo saiu correndo lá pra cima pra ver o que aconteceu. Ela tava desmaiada, aí acordaram ela. Aí eles olharam pro quarto e não tinha nada. Aí ela contou isso pra ela. Aí ela falou que a avó dela parece que falou assim: então vamos fazer uma reza, alguma coisa assim, pra falar pra esse espírito ir embora, não sei o que e tal. Aí falaram que juntou todo mundo lá, fez uma reza pro cara ir embora, velho. Deus me livre. Vocês estão engraçado, né? Que sempre tem a ver com criança, com essas coisas assim, né, cara? É espírito Vocês gosta já de viram criança. um vídeo no YouTube lá que é tipo considerado um dos. Ganhou um prêmio aí de curta de terror aí, foda, que não sei o que. Que é assim, né? O pai chega assim pra falar boa noite pro filho. Sim, eu Aí, sei qual que é. aí ele fala assim: boa noite, filho. Deu um moleque que fala: papai, tem alguém embaixo da minha cama. Aí o pai: não, eu vou dar uma olhada aqui, filho. E ele abaixa assim, puta, ó, até me arrepio, você tá louco. Aí ele vai, olha embaixo da cama, tá um molequinho também, O filho dele, o filho mesmo dele, filho. embaixo da cama, e fala assim: papai, tem alguém na minha cama. Puta que pariu, velho, e acaba o bagulho. E aí quando ele olha, não, o melhor é quando ele olha pra cima, a criança tá rindo pra ele. Olhando. Ai, caralho, O moleque tá olhando pra cara dele sorrindo. tá louco, velho. Deus me livre, velho. Falando em religião. Aí na verdade o pai tinha filho gêmeo, só que ele não lembrava e. Se esquecido, né? Aí os filhos resolveram trollar o pai, né? O pai deles era tipo o Chico, né? Nosso camarada que esquece das Que coisas. esquece das Isso coisas. é complicado, verdade. Tem um filho gêmeo, pode crer. Tem Bom, mas de verdade. por falar em curta, né? Tem um outro curta também que acho que virou filme agora, que era um que a mulher ia dormir e aí ela apagava a luz do abajur que ficava do lado da cama dela, aí ela viu uma silhueta toda preta. Aí ela pegava, acendia a luz e aí sumia. Aí ela, sabe? Quando as luzes se apagam. Isso, aí ela apagava de novo e a silhueta tava mais perto. Aí ela acendia de novo e sumia. Dá medo, na moral. Esse era foda, né? Esse Sabe que. Cara, curta me sabe que deixou eu vi um cagado de vídeo? medo, mano. Eu vi um vídeo, não sei se vocês chegaram a ver. É um cara que geralmente ele fazia muito Vine. É um moreninho, mano. Ele fez um vídeo assim, tipo num corredor, tá ligado? Aí ele apaga, aí tipo ele vê esse vulto, aí ele acende, tá? Ele é um cara loiro, né? Aham. Que é o Logan Paul. Aí ele apaga, aí o vulto tá chegando mais perto, ele acende. Aí ele ficando com uma cara de assustado, ele vai fazendo. Quando chega bem perto, ele pega o bagulho e começa a socar. É engraçado. Eu tô risada nesse negócio. Sabe, o bagulho já. Tem um monte de gente que relata isso, né? Já ouvi gente que relata que, tipo, tá dormindo, daí tem experiência fora do corpo que se vê dormindo e tal. Você já viram isso aí, gente falando Eu isso já aí? ouvi isso. Mano. daí Mano, eu cago de medo disso acontecer comigo, cara. Eu também, mano. Eu ia me borrar. Nossa, cara, se eu. Eu cago tô de medo. sonhando assim, Ricas, eu vou eu falar a olho verdade, pra eu cago de baixo. medo de qualquer coisa, velho, que possa acontecer, velho. Imagina, mano,
Você tá dormindo assim, aí você acorda, tipo, você olha pra baixo assim, tá você dormindo. Deus me livre, cara. Eu já tive um bagulho, tipo, quase assim, sabe? Quando eu tava no sítio da minha avó dormindo, quando eu era mais novo, eu lembro, mano, é que, tipo assim, não sei vocês, mas tem alguns sonhos que a gente guarda, tipo, na memória, sabe? Sim. Aham. E aí, tipo, quando eu tava no sítio da minha avó, eu lembro isso até hoje, eu era bem criança, cara, e eu consigo lembrar isso tão nítido, que eu sonhei que eu tava, tipo, não tava me olhando na cama, mas eu tava lá fora, e eu conseguia voar, tá ligado, entre o sítio, aí eu fui, tipo, entrei na casa e vi minha mãe dormindo, tudo, mas, tipo, eu não consegui me ver. Mas, mano, tipo, eu nunca esqueço esse tipo de sonho, tá ligado? Eu nunca esqueci. Tá vendo? Mas você teve uma experiência fora do corpo. Fora do corpo, aí, ó. E, mano, e eu fico tentando imaginar que, tipo, fico até triste, velho, porque nessa experiência aí eu queria muito entrar no corpo da minha prima. Um pouco triste, mas de verdade aconteceu. Pô, mas, ô Ricas, além disso, tinha uma história que uma vez eu li que era que se você acorda e sente seu corpo pesado é porque tem alguém sentado em cima de você, né? Porra, já tive essa sensação, hein, mano. Já, E é né? assustador, cara. Mas isso, parece que você acorda e você não consegue se mexer, cara. Isso. Já aconteceu isso comigo uma vez. E tipo, você não consegue virar pra saber. Nossa, gente. Mas já aconteceu umas 2 vezes com isso. Mas isso, né? Será que isso Tem uma explicação científica. respiratória? Esqueci o nome. Então, isso daí provavelmente o meu tem alguma coisa a ver com isso. Mas tem uma síndrome também que deve ser assustador, que não sei, esqueci o nome. Que as pessoas acordam. Tipo, E não sente o corpo, né? Ela não consegue se mexer. Então, meu pai já teve isso também. Tá ligado? Mas Deus me livre, esse bagulho deve ser assustador, cara. Ó, eu vou mostrar uma coisa pra vocês, assustadora. Uma vez eu sonhei que eu tava num caixão, cara. Puta. Nossa, eu acordei, mano, gritando, velho. Mas tem nesse daí tem até uma história, Ricas, uma outra creepypasta que as creepypastas estão meio parecido o final, né? Que é se você acordar e sentir que o seu corpo tá pesado, não é pra você virar a cabeça e olhar pra trás. Porque vai ter um bicho atrás sentado em cima de você e se você virar, ele te mata. Não, mas se for um bicho, beleza. Aí, se for um bicho, beleza. Nós sai na mão, nós sai trocando e tal. Mas se for um espírito, velho, puta que pariu, velho. Aí foi louco. Como é que você vai saber que é um sabe o que espírito, o bicho? bastante? Não, se for um monstro, tipo assim, sei lá, o Cthulhu, o Godzilla, nós sai na mão. Sai trocando. Demogorgon. Aí nós sai na porrada. Mas agora se for, tipo, uma velhinha banguela olhando pra mim, aí fodeu, cara. Eu não, Sabe o que não me consigo inculca nem bastante? mexer. O que me deixa bem abismado, que até hoje, velho, mesmo adulto eu ainda tenho medo, é quando a minha avó falava pra mim que quando eu escutava alguém chamando meu nome e não era ninguém, era a morte, velho. Isso até hoje. Que vó legal que você tinha, mano. Eu escuto o Matheus, eu olho pra trás e não vejo ninguém, mano, eu fico com sentimento mal um dia. A avó tá do Matheus trollava Cara do ele. A trem. avó, Matheus. Aí o Matheus era adulto. Não Ô, foi mas eu não, é- Matheus. Mas tem Mas uma. tem uma Foi ideia? a morte, hein? A Tem minha uma- avó usava o demônio pra me educar, tá ligado? Mas Ó, parece que não as podia- vó gostam de contar a história pra fazer você ficar forte assim na raça, né, velho? Mas Mas eu acho que não é ficar forte, era educar. A minha avó usou o Satanás pra me educar. Não podia mexer nas coisas, que senão atraiu o Satanás. Não podia deixar o guarda-roupa aberto, que senão atraiu o Satanás. Eu fico, caralho, tudo atrai o Satanás, velho. Cara, sabe que eu fico. Não é que eu tenho medo, mas eu fico meio receoso com pessoas que se dizem sensitivas, cara. Eu também, velho. Porque, mano, Ó. aí mas tem uma pessoa que fala que é sensitiva, que é o espírito. Aí você tá de boa com ela, começa a olhar pro lado, sua mano. Você tá se porra, olhando pro Você tá lado, vendo? velho. Não nada, tô pensando. Aí estão Pode pensando, falar não, fala pra mim, tem alguma coisa aqui? Ela fala, tem. Aí fodeu. Ô, Rica, Ela pega e fica com aquele olhar perdido, né? Olhando assim. voltando em religião, ó, a minha tia, ela tem um terreiro. E ela faz a famosa macumba, que a minha mãe disse. E uma vez, cara, eu fui dormir no Tem meu que primo. respeitar os bagulhos. Então, uma vez eu fui dormir no meu primo, e tava tendo uma coisa lá, e ele perguntou se eu queria ver, né? Tipo, só que até então eu não acredito, tá ligado? Eu sou bem cético com isso. E aí, tipo, tinha um monte de gente, né, em volta dela. Ela tava no chão, e ela, tipo, tava lá com uma menina, uma mulher, outra mulher, né, na verdade. E essa mulher tava, tipo, se possuindo, tá ligado? Ela ia dar o corpo dela pra receber outra entidade, né, mano? E aí eu tava, mano, segurando a risada, né, cara? Porque é muito engraçado até então. Quando você não acredita, sei lá, não se apega a nada, você acha engraçado a cena, né? Tipo, ela gritando, tudo. Mano, se liga. Todo mundo
no terreiro lá, então, eu tava passando mão nessa mulher, certo? Quando chegou a minha vez, ela olhou na minha cara e perguntou como que tava a minha faculdade, se eu passei ou não. Mano, ninguém sabia que eu tinha feito o vestibular, mano. Caralho, tá vendo? Nunca mais Tá eu vendo? fui. Mas eu fui. Mas eu ainda não acredito, mas eu fiquei meio, caramba, ela é boa. Mas olha que engraçado, né? Tipo, você falar que de sensitivo e tal, uma vez eu fiz um teste, né? Esses testes de sites aí. Fala, tipo, veja se você é sensitivo, né? Teste do gênio. Eu fiz esse teste cagado de medo, mano. Que se eu fosse de Já tem sensitivo testes mesmo. do BuzzFeed pra você saber se você é sensitivo? Já. Tá que pariu. Cara, Mano, eu fiz cagado de medo, tipo, ficava perguntando, você sente determinada coisa quando acontece não sei o quê? Aí eu, não. Toda vez que eu respondia não, era um alívio. Aí eu, Cara, eu vou fazer uma confissão, assim. Ambientes muito religiosos te dão medo, cara. sim, igreja católica, velho. Puta, cara, ô, Catedral. Matheus, a gente compartilha no mesmo. Mano, eu sei lá, cara. Pode ser igreja, pode ser. Mano, é meio assustador, não é, cara? sabe aqueles quadros, né, da Aqueles crucificação quadros, de aquelas Cristo. imagens, Cara, eu aquelas, fui fotografar um casamento. aquelas numa action igreja. figures de santo, assim. Mano, foda, Gigante. Cara, cara. eu fui fotografar um casamento numa catedral em São Paulo, cara. E, mano, tipo, era muito dark, era muito mal, tá ligado? O lugar. Tipo, e tem pouca iluminação, parece que é feito pra isso. Pra ter pouca iluminação. E as fotos, velho, eu ficava com medo do caramba de ver alguma coisa, sabe? Tipo, um vulto, sei lá. A foto olhando pra você, né? Ó, sabe também o que quando eu tinha 6 anos, que me apavorava muito, muito, muito? Avião. Avião? Você tinha medo cara. de avião. Muito, muito. Eu não podia ver no céu que eu ficava com medo do caramba. Mas sabe quem eu tinha medo de verdade? O quê? Adivinha? Do piloto? Não, cara, o Bin Laden, velho. Você tinha medo do Nossa, Bin mas- Laden. Você era Sim, cara, criança da época do Bin Laden? Então, na época que aconteceu o bagulho lá com as Foi Torres 2011, Gêmeas, né? eu tava assistindo, 2001, né? Quantos É, anos você tinha em 2001? Tinha 6. Tinha 6. Aí eu tava assistindo. 6 anos em 2001? 6 anos. 6 anos. Puta merda. E eu tava tinha- assistindo. Eu tinha 16, mano. Eu tinha 11. Caramba, hein? Você é velho, hein, Ricas? Caramba. Vocês são muito velhos. Mas enfim, eu tava assistindo. E depois de ver, velho, e o jeito que a minha mãe e meu pai ficavam, nossa, meu Deus. Cara, eu peguei um medo do caramba. Eu tipo, dormi com a minha mãe por muito tempo. Porque à noite tinha um aeroporto perto de Sorocaba. onde a gente morava. Você achava que Isso, o Bin cara. Laden ia te pegar? Não, eu achava que ele ia jogar o avião em algum lugar, tá ligado? Em todo lugar que eu tinha, quando eu tinha 6 O ou seu- 7, eu tinha medo do caramba. O seu Bin Laden era o meu Saddam Hussein, cara. Na minha época a gente tinha medo do Saddam Hussein, que era a época da Guerra do Golfo. É sério que vocês tinham medo assim dos caras que estavam atacando os Estados Unidos? Eu tinha, cara. Mas. Mas não tinha, não. Mano, de verdade, vocês já ficaram com medo dos animais de vocês de estimação, tipo, estarem vendo algo que você não está vendo? Então, meu cachorro ele tinha umas noias dessa. Ele saia correndo assim, parava pro nada e Dá ficava um medo mexendo disso. pro nada, assim. Cara, isso é sacanagem, velho, dos animais. Acho que eles fazem pra sacanear mesmo, tá ligado? Eu também acho. Pelo menos Eles meus são- cachorros sempre lá tem que ir pra janela. Não, eu tinha um gato, ele tipo, olhava pro nada, do nada, à noite, e ficava, tipo, sabe, fazendo aquele bagulho de... Fazendo aquele negócio assim, tipo... E eu do nada, e eu ficava num pânico do caramba, por isso eu colocava ele pra fora. O problema de gato, Matheus, é quando ele fica parado, olhando pra um ponto específico. Sim, velho, Deus me livre. E aí se Depois você de encosta constante- nele, ele pula de susto. Aí fodeu. Cara, sabe uma coisa que eu morria de medo quando eu era criança? Aí você e o gato pula, né? É. Vocês vão rir de mim agora. É. Eu sugiro assim, ó, pra quem é mais novo aí, quem é velho, mais de 30, vai se lembrar. Uma coisa que eu achava assustador quando eu era criança, cara. Era o Jesus do SBT, velho. Jesus É SBT. o Henrique Cristo? Jesus, ó, acesse o YouTube, põe aí o link depois aí, Gleison, Tá. na descrição do vídeo, você pesquisa lá, Jesus do SBT. Mano, eu não sei porquê, cara, mas eu morria de medo dessa porra, cara. Era tipo assim, um Jesus olhando numa bagulho escura, assim, tá ligado? Aham. E uma luz, assim, um Jesus, assim, olhando, mas era uma pessoa mesmo, assim, sabe? Sim. Olhando e daí falava um bagulho, assim, com uma voz, assim... Ele falava umas frases, é isso? Eu achava assustador, cara. Ele passava domingo antes do programa Silvio Santos, antes do Topa Tudo por Dinheiro. Deus me livre. Eu achava. Jesus do SBT, Hein? pesquisem aí depois.
Falar em SBT, eu já achava bizarro os exorcismos do Ratinho lá, né? Hã? Lembra que o Ratinho antigamente fazia exorcismo no programa dele? Lembro. Você é doido, velho. Ficava fora. cagado É, de medo. galhofa. Não, mas vocês já viram o Exorcismo de perto? É, Não, com certeza, né, obrigado, Matheus? É, com certeza. Não, de verdade, não, tô falando sério. Você adquire. Alguém aí já frequentou uma igreja católica na vida? Já? Então, mas é que tá. Mas aí pode ser preconceito meu, mas assim, se eu ver um exorcismo na igreja católica, eu vou me cagar de medo e vou levar a sério. Agora, se eu ver um exorcismo dessas igrejas evangélicas aí, De TV, tá né? ligado? Aí é muito galhofa, velho. Showzinho de Não, TV, mas, né? ô, Ricas, É, aí é muito galhofa, aí não tem como. agora, se você ver agora, com essa idade, independente se é na igreja católica ou na evangélica, você vai achar isso, cara. Mas, mano, novo, criança, velho, isso aí é horrível. Não, mas é isso que eu tô te falando. Mas se for numa igreja católica, velho, eu vou me cagar de medo. Me livre, é verdade, cara. Aqui na paróquia que eu frequentava aqui do Padre Marcos, cara, tinha uns exercícios loucos, que o pessoal trazia umas galera que eu ficava, meu Deus do Sério, os céu. caras fazendo exorcismo aí, cara? Mano, meu Deus do céu, velho. Eu desisti da igreja por causa disso aí. Tipo, foda quando eu era mais mesmo. novinho, que eu via os caras desmanhando lá, tipo, lá na frente, cara. Meu Deus do céu, mano, eu corria da igreja, meu pai tinha que me buscar lá fora. Não, e ainda ficava, tipo, toda vez, tá ligado? Tipo, quando eu tava na igreja, porque sempre acontecia isso na igreja, aí quando eu ia pra igreja, eu tinha medo de ir pra igreja exatamente por isso. Com medo de ser o cara que ia desmaiar, tá ligado? Ia começar a se Não, eu debater lá. não, eu não. Você começa a sua vez escurecendo, você começa, não, eu não. Isso. E às vezes eu tinha paranoia, porque quando eu era mais moleque, eu não tinha muita paciência. Aí o padre ficava falando devagar e eu ficava bravo com ele. E aí eu ficava com medo desse ódio, dessa braveza, ser alguma coisa ruim em mim, tá ligado? Sabe, né? É, cara, era paranoia. Hoje em dia, sabe do que eu tenho muito medo, cara? É. Boletos, cara. Hoje em dia é o maior terror. É o Cartão de medo crédito da vida também. adulta, né, cara? Eu nem falo Fatura muito, do cartão de crédito. Nossa, quando chega, hein? Então, galera, vamos agora para a nossa diquinha do Riquinhas. Então, Riquinhas, o que você trouxe de diquinha pra gente essa semana? Então, aproveitando o assunto e aproveitando isso que o Matheus acabou de falar aí, eu vou deixar aqui recomendado pra galera aí, ó. Leiam o livro, hein? É. O Exorcista, cara. O Exorcista. Porque assim, tem o filme é muito bom também, mas o livro é foda, cara. Eu lembro que eu li quando era adolescente, cara, e é aquele bendito daquele livro que ele te prende, cara. Você não consegue parar de ir à desgraça, o negócio, mano, é muito... Eu, pelo menos, achei muito pior que o filme. Vocês já assistiram o filme? Já. Você assistiu o filme inteiro? O livro, cara, o livro é muito foda, porque ele tem ele é muito mais detalhado, muito mais assim. E aí tem uns bagulho em latim, porra, é tenso o negócio, cara. Aí quem Lucas, você quiser leu um. com quantos anos? Hã? Você leu eu esse li? livro com quantos anos? Ah, acho que eu tinha uns 14. Deus me livre, mano. Cadê sua mãe nessa vida aí? Cadê Jesus nessa família? Eu peguei na biblioteca, acho que ela nem viu que eu aluguei esse Aham. livro aí, né? Ó, fica aí uma dica Mas pra eu- mãe do Ricas e pro pai do Ricas aí. Vocês deixaram passar algumas coisas. Por isso que O filtro de vocês estava meio aberto demais. Mas quem quiser ler um livro aí meio assustador, leia um Exorcista, um clássico aí, ó, e é foda. Se quiser que não tenha 14 anos, tá? Seja maior de 18. É, seja já, maior de tem. 18, por favor. Por favor. E não leia sozinho, porque eu lia sozinho à tarde, porque justamente eu li escondido esse livro. Porque eu não queria que minha mãe visse que eu tava lendo esse livro. Então eu tinha que ler escondido, quando eu tava sozinho. E, puta, cara, cada página que eu li era um cagaço diferente, cara. Deus me livre, cara. Então, galera, essa foi a diquinha do Riquinhas pra semana. Leiam o livro, hein? O Exorcista. Não o filme. O filme também é legal, então você pode assistir o filme também, mas leiam o livro, porque o Ricas promete que é uma experiência completamente diferente. Então, galera, esse foi o programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês nos próximos programas. Por hoje é só e tchau!